tudo bem? Então, vocês já sabem os princípios teóricos para a condução de testes de hipóteses estatísticos. Mas como que vocês determinam as hipóteses de vocês? Como é que a gente pode olhar para um conjunto de dados e determinar quais hipóteses podem ser testadas? Bom, as hipóteses elas têm que estar em consonância com o objetivo do trabalho. Mas, além das hipóteses em consonância, nós podemos ter resultados adicionais, que não estavam previstos no objetivo inicial, mas que podem contribuir com novos conhecimentos para a pesquisa científica. Então, pegando como exemplo aquele artigo que fala sobre os fatores de risco associados à queda em idosos, a gente pode identificar quais foram as hipóteses testadas e até pensar outras hipóteses a serem testadas. Para isso, nós vamos analisar as tabelas de resultados apresentadas pelos autores. Quando a gente analisa os resultados dos autores, nós temos 3 tabelas que mostram resultados de teste de hipóteses: a tabela 3, a tabela 4 e a tabela 5. Os autores identificaram aqui, nesse parágrafo imediatamente superior às tabelas, qual foi o teste estatístico utilizado. Então, eles dizem: a análise inferencial do teste Q quadrado sinalizou que não há evidências de associação entre o risco de queda dos idosos com o sexo, a faixa etária e a prática de atividade física. Como é que eu sei que esses resultados não são significativos? Eu sei porque os autores apresentam um valor de P aqui embaixo, ó. P maior que 0,05, P maior que 0,05. P maior que 0,05, ou seja, significa que essa variabilidade que existe entre os gêneros masculino e feminino, ela é devida ao acaso, é uma variabilidade esperada quando nós estudamos uma amostra. Bom, se o P fosse menor que 0,05, nós poderíamos inferir que o gênero, a faixa etária e a prática de atividade física poderia influenciar no risco de queda. Então, a gente viu aqui que os fatores de risco como sexo, faixa etária e a prática de atividade física não interferem. Mas que outros testes de hipóteses poderiam ser conduzidos? Poderiam ter conduzidos outros? Bom, a condução ou não de outros testes estatísticos fica a cargo, então, dos autores para verificar se outros testes contribuiriam para o seu objetivo de estudo. Mas, se a gente pegar a tabela número 2, que é esta aqui, com as variáveis quantitativas, todas as variáveis quantitativas do estudo estão aqui, todas elas poderiam ser testadas em relação às variáveis qualitativas que estão na tabela 1. Então, eu poderia verificar se existe uma diferença no resultado do teste Time Up and Go em relação ao gênero, em relação à ocupação, em relação à utilização de medicamentos, patologia, prática de atividade física. Todas essas variáveis, elas podem ser analisadas de acordo com essas variáveis que nós temos aqui. Então, é assim que nós conduzimos o teste de hipótese. O teste de hipótese, ele visa, então, verificar se a diferença entre 2 ou mais valores, média, frequência, são significativos, são devido a uma influência ou são devido ao acaso. Quando P é menor que 0,05, significa que há indícios de que essa variabilidade não seja o acaso, não seja parte da variabilidade esperada e que os resultados, então, possuem uma influência externa. Mas notem, quando a gente conclui de um teste de hipótese, a gente não diz que não há. A gente não pode afirmar, com base nesses resultados, que sexo, faixa etária e a prática de atividade física não influencia no risco de queda. Vejam que os autores colocaram aqui: a análise inferencial do teste do quadrado sinalizou de que não há evidências. É assim que nós afirmamos. A gente afirma que não há evidência ou que há evidência. O teste estatístico, ele pode errar. Então, a conclusão relacionada a um teste estatístico nunca é de que
não existe a influência do sexo no risco de queda dos idosos. Eu não posso dizer uma coisa dessas. Eu tenho que usar a frase que os autores utilizaram aqui. A análise inferencial do teste do Q quadrado sinalizou que não há evidência. Eu não estou negando, estou dizendo que com este estudo, com estes resultados, não há evidência. É assim que a gente conclui um teste estatístico. Temos que ter muito cuidado com afirmações muito fortes, muito contundentes, porque o teste estatístico ele pode falhar. Entenderam o que é o teste estatístico? Entenderam como conduzir as hipóteses e como responder às hipóteses? Beleza, gente? Espero que sim.